Olá. Bom, uma notícia triste hoje. Um horror numa creche em Blumenau. 4 crianças morreram, tinham entre 4 e 7 anos. O assassino é um homem de 25 anos. O horror. Uma tragédia. E é preciso tentar entender para que isso não se repita. Por isso, eu procurei a ex-senadora, ex-ministra dos Direitos Humanos, professora de carreira, que mora em Santa Catarina, é de Santa Catarina, ativista de direitos humanos de Santa Catarina, que é a Ideli Salvati. E também procurei o psicólogo Lúcio Massaferri Salles, que estuda o comportamento da sociedade nesses dias de hoje e o crescimento da violência. Então, primeiro você vai ouvir a Ideli Salvati, que ficou muito impactada logo de manhã, quando soube das notícias, conversei com ela e depois fizemos, então, a entrevista. E você vai ver agora os principais trechos. E desde que chegou a notícia, hoje o dia foi de arrepiar, entende? De arrepiar. Porque, assim, você, né, eu sou mãe, avó, né, sou professora, tá? Parlamentar, sempre militei na área de direitos humanos, fui ministra dos direitos humanos, e a gente vê isso acontecer, e assim, né, não é a primeira vez aqui em Santa Catarina, entende? Nós tivemos no ano passado também uma outra creche que foi invadida, entende? Teve professor, né, professora morta, criança e tal. Então, e como nós estamos reagindo, né, aqui no estado é tão forte essa questão do ódio, da violência, do nazifascismo, né? A gente, de novembro do ano passado, a gente está com o movimento Humaniza Santa Catarina, né? Exatamente para articular, organizar, reagir a todo este clima, né, absurdo. Então, na semana passada, Joaquim, eu participei de reuniões macro-regionais na região norte do estado, em Joinville, no sul do estado, em Criciúma, e na Foz do Rio Itajaí. Tá? Nas 3 reuniões, apareceram denúncias de ações nazistas, fascistas, violentas, entende? Homofóbicas, entende? Machista, em unidades escolares. Nas 3. Isso está espalhado no estado. E depois a gente vai recolhendo. Por exemplo, eu vou dar um caso. Tem um campus de um instituto que na quinta-feira, os alunos deitaram no chão, fizeram a suástica com os próprios corpos e fotografaram com o logo da escola e distribuíram na rede. Entende? Então tem uma coisa espalhada, entende, de incentivo, e incentivado, inclusive, por parlamentares, né? Porque aqui no estado, vamos e venhamos, né? Nós temos um conjunto que eu já chamo de corja parlamentar, entende? Que incentiva a arma, incentiva a violência, incentiva todo tipo de ataque. Nós estamos, inclusive, uma das ações do Humaniza Santa Catarina é o pedido de cassação da Júlia Zanata, né, que apareceu naquelas postagens com arma, né, florzinha, mimosa, florzinha no cabelo, arma na mão, entendeu? A mão com os 4 dedos furada a bala, né, incentivando a violência contra o presidente Lula, e que tem uma larga conexão com a indústria de armas no Brasil e nos Estados Unidos, né? Então, sabe, Joaquim, está muito grave, está muito grave. Inclusive, eu fiz um Twitter agora citando o presidente Lula, citando, né, o Camilo Santana, nosso ministro da Educação, o ministro Flávio Dino, porque precisa ter ação urgente, emergencial do governo. Nós temos que barrar, tem que ser feitas ações governamentais para barrar esta violência crescente, né, na sociedade, mas de maneira muito, muito focada, porque eles estão focados, entende, Joaquim?
A gente percebeu isso aqui em Santa Catarina. Eles estão focados, o movimento nazi-fascista, entende, bolsonarista, etc., eles estão focados no ambiente escolar. Eles estão fazendo cooptação de juventude, de criança, de adolescente, para operacionalizar as suas ações. Isso está visível. Então, tem que ter ação do governo. E tem que ter ação, não só, né, do executivo, do judiciário, que tem que ser mais rápido, tem que ser mais ágil. O Ministério Público de Santa Catarina tem um mapeamento, identificou mais de 500 células nazistas no Estado. Quantas que eles já desmontaram? Entende? Não dá para ficar, sabe, assim, ai, a gente está fazendo, entende? Para quando, cara pálida? Entende? É urgente. E o legislativo não dá para ser conivente mais. Então, eu quero dizer assim, se o Arthur Lira não tomar providências com relação a determinadas posturas de parlamentares, e no caso específico de Santa Catarina, é com a Júlia Zanato, entende? Se não abrir o processo de cassação desta parlamentar, se a gente pode dar o nome de parlamentar por uma coisa dessa, entende? Que faz esse tipo de incentivo ao ódio, à violência, eu não sei mais o que a gente pode fazer. Então, você viu, né? Eu tô indignada, eu estou muito indignada. E eu perguntei a Idris Salvati que escola é esta. Ela não disse exatamente qual escola, e também não quis mostrar ou divulgar a imagem, a fotografia, a pedido da própria instituição, e porque o caso está sendo investigado e os jovens são todos menores de idade. Como foram adolescentes, não pode ser divulgada a imagem, inclusive, né? A diretora do campus está encaminhando para a Procuradoria do Instituto Federal tomar as providências. Tá? Nós estamos, inclusive, hoje, ao longo do dia, nós conversamos com o reitor e a vice-reitora da UFSC, o reitor do IFSC, não, Instituto Federal de Santa Catarina, a reitora do Instituto Federal Catarinense, porque nós vamos fazer trabalho articulado com as instituições de ensino federal aqui no Estado. Vamos fazer. Vamos, entende, ir para cima do Ministério Público, vamos fazer, entende, atividades para que esse debate seja colocado, entende? E no caso de Blumenau, nós estamos chamando reunião emergencial para segunda-feira, às 19 horas, em Blumenau, para ver as ações específicas que a gente precisa ter ali naquela região, porque essa coisa aí da suástica com os corpos é da região de Blumenau, tá? É da região de Blumenau. Então, assim, é muito, muito, muito... Joaquim, nós temos uma faculdade em Chapecó que está com um card, eu acho até que eu te mandei. Eles estão fazendo um curso com diplominha de especialização, tá? Para desmistificar as armas de fogo. Você acha que tem cabimento? É a UCEFF, é uma faculdade de Chapecó, fazendo um curso para desmistificar, ai, que mimosa as armas de fogo, né? Que a gente precisa ter, todo mundo ter a sua arma de fogo, para todo mundo matar todo mundo. Né? Porque é esta a lógica. É esta a lógica. Né? Então, assim, o caso aqui em Santa Catarina é grave, mas as providências têm que ser tomadas pelos poderes, pelo executivo, pelo judiciário, pelo Ministério Público, pelo legislativo. Né? Então, nós vamos agir aqui, mas esperamos, né? Estamos contando que também tenha ação. Inclusive, assim, né, Joaquim? Quando eu estava lá no Ministério dos Direitos Humanos, eu entrei lá em 2014, o Disque 100, eu até lembrei disso, né, porque teve a comemoração dos 60 anos da Xuxa, apareceram, né, várias matérias dela, porque ela era a nossa garota propaganda do Disque 100, né, do Ministério. E foi exatamente pelo Disque 100, pelas denúncias que chegavam, entende, pelo Disque 100, do que estava acontecendo nas redes sociais, que a gente identificou que essa história do ódio, da violência, do preconceito, entende, da discriminação e tal, vinha crescendo de forma assustadora nas redes. E por isso que nós criamos já, e em 2015 a Dilma lançou, o Humaniza Redes, para a gente ter ação, né, de combate ao ódio, à violência, à discriminação nas redes sociais. Isso já, entende? Olha,
vários anos atrás, já estava identificado. Infelizmente, com o golpe, né, tudo foi desmontado, se acabou, né, e nada disso mais aconteceu. Eu estou cobrando do governo Lula que a gente tenha, né, tem várias iniciativas da SECOM, do ministro Pimenta, lá no Ministério da Justiça, na Advocacia Geral da União, né, tem várias ações, mas isto não funciona de forma descoordenada. Quando nós fizemos o Humaniza Redes, era assim, ó, era o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério das Mulheres, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério da Justiça, a SECOM, entende? O Ministério das Comunicações era um conjunto de ministérios que tinha, o Ministério da Educação, era um conjunto de ministérios que a gente tinha ações articuladas para poder fazer, né, tentar fazer, né, buscar fazer o enfrentamento desse crime nas redes sociais. E, infelizmente, o governo, né, acho que não deu tempo, porque são tantas barbaridades, todo dia tem, né, barbaridade para o Lulinha cuidar, mas é muito importante que seja articulado. É uma ação interministerial, é uma ação do governo, que tem que envolver todas as questões, né, aí das redes, da internet, das plataformas, porque, além de ser uma questão de comunicação e uma questão de política, é uma questão também de negócios, de economia, de segurança nacional, inclusive, né? Não é à toa que a China e a Rússia, por exemplo, não integram o sistema, né, centralizado lá nos Estados Unidos né, do conjunto aí das plataformas, né? Eles têm plataformas próprias, né? Então, sabe, são questões graves, delicadas, que precisariam estar sendo tratadas de maneira articulada pelo governo. Eu ainda torço, né, que aconteça, a gente fica toda hora cutucando, né, os ministros que a gente tem acesso, já que a gente não consegue cutucar o Lulinha. É um campus do Instituto Federal da região de Blumenau. Eu não estou autorizada pela diretora para divulgar, tá? Até porque eles estão encaminhando processo, né? Tá? Porque eles identificaram os alunos, e aí isso vai gerar, muito provavelmente, até questão jurídica com relação às próprias famílias, né? Então é delicado. Mas é grave a ocorrência. E eu vou te dizer, ó, é na região de Blumenau, esse não é o único, tem pelo menos mais um outro campus ali no entorno de Blumenau que tem problemas, é na região norte do estado, tá? É aqui na região da Grande Florianópolis, também vários campos, além da Universidade Federal, tem outros campos, é no sul do estado, tá? É no oeste do estado. Então, assim, tá disseminado, tá disseminado. Existe alguma relação entre o comportamento de Jair Bolsonaro, mesmo durante a campanha, comportamento de incentivo à violência, existe alguma relação entre esse comportamento e o crescimento da violência, desses ataques covardes, terroristas e contra inocentes? Existe alguma relação? Fiz a pergunta aí dele, Salvati. Veja o que ela disse. Eu não tenho a menor dúvida que está tudo relacionado. Está tudo. Como o crescimento do feminicídio. Entende? Quer dizer, se você pegar todas as violências, né, que cresceram no último período, tá, contra mulheres, contra negros e negras, contra LGBT, na área educacional, nazifascista, as células aqui nazifascistas em Santa Catarina, elas mais do que dobraram, elas quase que triplicaram no último período. Então, isso tudo está conectado, tá, entende? Incentivado pela, como eu já disse, eu não quero usar uma palavra assim que eu possa depois me arrepender, mas assim, pela morosidade operacional dos órgãos de investigação, né, Ministério Público, Polícia Federal, né, e tal, a Justiça, é lento, sabe? É lento e gradual demais. Pela conivência das casas legislativas com o comportamento dos parlamentares que incentivam, tá? Como o próprio aqui, né, não dá para esquecer que o nosso governador aqui aprovou, né, lei da mordaça para as escolas.
está em vigor. Então, nós temos professores aqui, entende? Não pode falar nada. Falou qualquer coisa, aluno gravou, tira do contexto, aí já começa a perseguição nas redes sociais, ameaça de demissão, processo administrativo. Isso está generalizado, com o apoio do governo do Estado, da Secretaria Estadual de Educação. Olha, Joaquim, eu fico me colocando, né, na pessoa de quem está em sala de aula hoje. Tá? Quem está em sala de aula hoje? Primeiro que não está fácil sob nenhum aspecto, né? Nem econômico, nem social, nem nada. Mas a insegurança, você pode imaginar o que é um professor, uma professora ir para uma atividade, né? Para o seu dia de trabalho e pensar assim, será que a minha unidade escolar será invadida por alguém? Que os meus alunos e eu podemos não terminar o dia vivos? Então, é uma situação, entende, que a gente tinha muitos problemas, né, quando eu estava em sala de aula, quando fui presidente né, do sindicato e tal, mas nada parecido com isto, nada. Infelizmente, nada. E o que fazer, Ideli Salvati, para reverter este quadro? Os legislativos têm que agir de forma, assim, contundente com relação aos parlamentares que têm esta prática de incentivo ao ódio, à violência, entende, ao nazifascismo. Segunda coisa, os órgãos nos estados e nacional, entendeu, do judiciário, do Ministério Público, tem que priorizar isso, tem que dar foco nisso, tem que dar agilidade. Porque tem uma coisa de, sabe, assim, eu posso fazer? Eu posso fazer porque não vai acontecer nada. Entende? Principalmente nas redes sociais. Tá? E em termos de governo federal, a gente precisa que o governo articule melhor. Tem inúmeras ações, entende? Eu já citei aqui várias, mas articule melhor como uma ação de governo, não do Ministério dos Direitos Humanos, não do Ministério da Justiça, não da SECOM, não, entende? Precisa ser uma ação de governo para enfrentar. E a sociedade civil tem que se mexer, né? Entende? Por isso que nós estamos com o Humaniza Santa Catarina aqui, que envolve, entende? Nós estamos já com mais de uma centena de entidades, quase 1.000 pessoas, entende? Aderiram ao movimento, e a gente está atuando, tentando fazer o nosso papel enquanto sociedade civil. Então, ou seja, todo mundo tem que se mexer. Porque estes monstros que o bolsonarismo e o Bolsonaro, de maneira específica, entende? Abriu a tampa do esgoto, saíram, eles não vão voltar facilmente para o esgoto. Não vão voltar. Porque eles se sentiram autorizados, eles têm empatia, eles se acham, entende? Podem fazer, não acontece, entende? Então, precisa ter uma ação muito coordenada, entende? Muito forte, muito firme, para que essa monstruosidade toda volte, para que a gente possa ter segurança e garantia, entende? De que as crianças, os professores, as pessoas, entende? Não sofram esse tipo de violência. E aqui eu não posso deixar, obviamente, né, de me solidarizar com as famílias, né, de quem está passando esse sofrimento lá em Blumenau. As fotos, né, da frente da creche são assim... Ai, Joaquim, é muito, muito duro. Nós precisamos de paz, entende? É de paz que a gente precisa, entende? Não é de arma, não é de arma. Paz, pelo amor de Deus. É tudo isso que a gente precisa. Lúcio Massaferri Salles, ele trabalhou com a psicanalista Nise da Silveira, e uma referência na área, e também estuda o discurso de ódio. Então, eu o entrevistei tentando buscar alguma explicação para o que ocorreu. Veja os trechos da entrevista com o Lúcio Massaferri Salles. Olha, eu soube há pouco tempo, mandaram para mim a matéria, né, sobre... Eu estou muito chocado, entendeu? Muito chocado. A primeira coisa que eu consigo dizer é isso, né, para além de pensar sobre, que é o meu trabalho também, muito impressionado, muito chocado. Eu vi a idade do agressor, né, da pessoa que cometeu o atentado, 25 anos de idade.
E o choque foi maior ainda, porque ontem eu tinha feito um vídeo, né, que eu publiquei hoje, justamente abordando uma questão, um acontecimento, que tem uma sensível diferença para esse ataque de hoje, que é a crescente, né, o número aumentando cada vez mais de ataques, de agressões, de homicídios em escolas, né? Muitos casos de bullying, muitos casos de violência mesmo premeditada, programada, e que escapa um pouquinho desse de hoje. Esse de hoje me chocou muito, numa creche, crianças assim, usando machadinha, né? E assim, eu creio que a gente está num momento muito grave no convívio social. A sociedade está adoecida, né? Temos que nos debruçar sem pressa, né? Eu não estou falando aqui de medidas legais em relação a isso, que me entendam, por favor, mas para se combater um fenômeno desse, né, que aparece no dia a dia, a gente tem que entender as suas raízes da maneira mais profunda possível. E a gente tem que se debruçar para entender isso sem pressa, para ter eficácia, né, nas ações a serem tomadas para modificar esse quadro, né, que vem não crescendo. Né? A gente importou, para concluir a pergunta que você fez, do choque. Né? Nesse vídeo que eu estou falando, eu usei até uns trechos do Augusto Boal, teatrólogo, né, que ele tem uma abordagem muito interessante, visto que eu estudo isso também, da questão que ele fala da invasão dos cérebros, né? Uma questão que diz respeito a uma certa colonização cultural. Hoje a gente tem a colonização digital, né, com essa avalanche das mídias e hipermídias chegando, né, nesse universo de hiperconectivo. Então, as linguagens estão muito amplificadas na grande rede, entendeu? Eu acho que isso agrava o problema, porque pega, Joaquim, também. Veja só, aí eu não vou me referir a esse caso hoje, que, pelo que eu li há pouco, um adulto, né, 25 anos de idade e tal, cometeu os homicídios, mas jovens como outro dia, houve um de 13 anos de idade que jogou uma bomba, teve outro com faca, né, matou uma professora e tal. Para a gente também ter um olhar, poder ter um olhar na questão do equilíbrio psíquico. Eu acho que, no caso das escolas, e não está referido a esse ataque de hoje, pelo que eu li, não tem nada, é uma creche, mas no caso das escolas, da violência, nas escolas no geral, que está sendo alvo isso, eu acho que a gente tem que lançar um olhar para a questão da saúde também, mental. Para fechar essa observação, vou dar um exemplo prático. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente não tem profissionais de carreira, mais como psicólogos trabalhando na rede. Não tem. Estava conversando outro dia com um grupo de docentes lá no CIEP que eu dou aula, o deputado Serafini estava lá, e a gente falando, não temos. Isso é um trabalho a médio e longo prazo, né? Psicólogo numa escola, e não é polícia. Não se trata de fazer uma abordagem alopática, eu gosto de usar essa expressão em analogia à medicina, né, que você vai combater a febre reduzindo a febre. Não, você tem que entender qual é o problema. O que está acontecendo, né? Que envolve o último governo, né, com estímulo à violência extrema, né, é evidente que envolve, mas eu creio que não é só isso. Né? Eu acho que tem vários ingredientes aí que talvez até um pouco mais de uma década a gente tem que lançar um olhar para tentar compreender isso, para poder agir. Entendeu? Nós importamos modelos extremamente distorcidos e violentos da nossa cultura de entretenimento, heróis, né? Quantos Rambos, séries, cinema, e isso é absorvido ao longo de décadas. Pais, né? Os responsáveis por pessoas que hoje em dia já estão crescidas, mas foram crianças, né? Absorveram isso durante muito tempo. E não só eu, o Boal e outros, chamamos isso de colonização cultural, né? Que sobrepõe ao que deveria ser uma valorização da nossa cultura aqui, popular, para barrar isso. Né? E a gente absorveu muito isso. Pontualmente, o que eu quero dizer? Eu receio muito que a gente esteja assistindo, né, literalmente a importação desse tipo de personagem muito adoecido, ou sabe-se lá o porquê, a gente tem que saber a motivação como foi, aí, né, as autoridades vão saber,
é que a gente via muito nos Estados Unidos da América, por exemplo, né? Atiradores solitários subindo em alto de prédio, ataques, massacres em escolas, né? Lá foi ventilado. Eu me lembro que teve um ataque desse que tem que armar os professores. Que não se pense um absurdo desse aqui, né? Que isso não é solução para nada. Como eu falei, a gente não pode pensar alopaticamente. Então, a disseminação do caos nas redes sociais, não vou dizer que essa é a causa, porque não é, mas isso amplifica, né? Que a gente está vivendo uma era, Joaquim, em que essas hipermídias, essa hiperconectividade, né, os dispositivos, muitos e muitos jovens têm smartphone, que mudou a relação com a internet, né? Esse de toque que eu falo, né? Tanto em velocidade como a conexão o tempo todo ligado e tal. Isso amplificou os discursos, imagens, propagandas e tal. E nós já viemos sendo alvo de propaganda maciça, né, há muito, muito tempo. Nesse sentido, que esse texto, né, serviu para estudar esse conceito polissêmico e multifacetado de guerras híbridas, mas muito mais do que isso, né? É a tal da engenharia do consentimento, que é um conceito, inclusive eu já conversei contigo uma vez sobre, que vem lá dessa escola, né, do Eduardo Bernet, que ele, ao longo do tempo, foi desenvolvendo. Esse cara viveu muito tempo, ele trabalhou com cinema na Primeira Guerra, com rádio, Segunda Guerra, com televisão, participando com um gabinete de desinformação no golpe da Guatemala, e ao fim de vida ele chegou a ver a internet surgindo, a internet pública, né? Isso tudo foi herdado como conhecimento aplicado à prática. Quem não conhece, pega o livro Mídia, por exemplo, estou só citando aqui para as pessoas se informarem, conhecerem mais de perto. Pega o livro Mídia do Noam Chomsky, ele tem um capítulo inteiro abordando isso, a engenharia de consentimento do Bernet, entendeu? Que passa por essa formatação, né? Que eu puxo a ideia para uma espécie de colonização cultural, né? Que a gente importa o que há de pior, o lixo, a violência de fora. Não que nós não tenhamos capacidade de forjar a violência tipicamente brasileira. Nós somos um país que tem muita violência. Mas há modelos heróicos, anti-heróicos, né, de destruição, que a gente claramente está vendo aí direto. Não é o primeiro ataque, eu li hoje, é chocante isso, não é o primeiro ataque num local como esse, uma creche, gente. Outro dia fui para a escola com faca, machadinha, enfim. E aí você vai investigar os elementos, você vai encontrar fóruns, né, e não é raro agora encontrar células neonazistas e afins, né? É um problema muito sério. As pessoas que investigam isso têm que se unir para tentar entender, sabe? É uma união. Temos que afinar a escuta, entende? Estamos vivendo uma época de ausência quase que total da doçura de ouvir o outro. Isso é grave também. Muita impaciência ouvir o outro, como se as pessoas não tivessem mais tempo para nada. Pode parecer que isso não influencia, mas influencia muito, né? Para não ficarmos aqui no discurso óbvio, na fala óbvia de tem que punir, tem que prender. É isso? Então, vai adoecendo, vai numa escala maior, daqui a pouco vão estar invadindo mais escolas, vai ter universidade com crime, vai ter a diversidade. Não é à toa que é o campo do cuidado, é o campo da educação que está sendo atacado também. A creche é o campo do cuidado, né? É o pré do pré. As crianças lá, eu li que tinha uma pessoa que trabalha, teve que trancar uma sala lá para não haver um massacre maior. Entende? Então, temos as pessoas, os que se debruçam, trabalham em campo com isso, com a saúde mental, com a educação, com a política e tal, tem que se unir, né? Se ouvir, né? Formar grandes grupos de discussão, não querendo apresentar soluções isoladas, porque esse é o caminho do fracasso. Eu não acredito, esse é um problema que vem de um ponto, Joaquim. Isso é uma série de encadeamentos históricos na linha do tempo. Eu estou citando o Eduardo Bernet. Quem acompanha o trabalho que eu faço sabe o que eu estou falando. Isso vem lá de trás. Técnicas, estratégias de propaganda, o pessoal chama de subliminar, mas já atingindo medos e desejos inconscientes. Isso descamba para a violência também, é claro. Personagens. Herói, imagina, o cara pega uma machadinha para fazer isso. O Lúcio Massaferri diz que o Augusto Boal foi o criador do teatro do oprimido. Ele já dizia que a guerra
do Futuro, isto é, quando ele disse, foi em 2008, mais ou menos, disse que a Guerra do Futuro seria a guerra da desinformação. Grande parte do choque hoje é porque, assim, no vídeo que eu fiz, eu finalmente consegui pegar um trecho do livro do Boal, Estética do Oprimido. O Boal era um grande visionário, né? Para ler Estética do Oprimido, o legal é você também ler a Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire e Boal, lado a lado, né? O Boal tinha uma técnica de teatro que ele desenvolveu, criativas, assim, únicas, muito originais. Eu tive a sorte de trabalhar com a escola dele na Casa das Palmeiras, quando eu trabalhei com a Nise da Silveira, né? Na época, eu fui estagiário, depois eu continuei, Nise se foi, Boal se foi também, em 2009. O Boal, nesse livro, e eu botei isso no vídeo, aproximando com as escolas, ele vai falar, ele chama de invasão de cérebros. É muitíssimo interessante, porque ele vai apontar o que eu estou chamando aqui de colonização cultural, exatamente isso. Como que a indústria de entretenimento cultural, ao longo de décadas, né, ela foi se entranhando, impregnando, né, ela foi contaminando, né, o imaginário, a mente, a população é obrigada a consumir, inclusive em grandes emissoras de TV, nos formatos de novela, né? O herói, o vilão, o bom, né? Geralmente forte, poderoso, deve ser admirado, e do outro lado, o oprimido mais fraco e tal, bem caricaturado, né? Muito fácil o espectador se decidir pelo que é bom, o que não é, uma coisa muito elementar, forjada, e ele vai apontar isso, inclusive em quadrinhos, em novelas, em séries de TV, esses filmes extremamente violentos, esses anti-heróis, né? Classicamente, a gente, não é nenhuma novidade, a gente vê Batman, por exemplo, o Justiceiro, mas ele aponta uns que eu nunca tinha me ligado, né? O Mandrake, por exemplo, eu nunca li, eu li uma, duas vezes, mas que é a figura do colonizador, o príncipe nascido, e tem o Lothar, um rei africano que vai trabalhar, vai ser servo dele e tal. E ele vai dizendo... Eu estou fazendo um recorte, tá, Joaquim? Ele vai mostrar como que essa indústria, né, que nós somos altamente influenciados, né, por essa cultura, como que isso foi tomando conta. Né? E agora eu entendo que talvez nós estejamos também com um incentivo interno, com tudo que aconteceu aqui, né? Eu me refiro aqui, parênteses, o golpe, tá? Mas estamos vivendo um refluxo, uma espécie de refluxo disso. De tanto ingerir porcaria, de tanto botar para dentro modelo de violência, né? Esses anti-heróis, essa máquina de dominação, né? De anulação cultural da cultura brasileira, nós agora estamos vendo o que o Boal chama no livro. Atenção, Joaquim, o Boal chama... 2008 foi publicado esse livro. Ele elaborou isso bem antes. Ele fala, a guerra do futuro, lá atrás, será a guerra da desinformação. Ele diz isso. Por isso que a gente escapa um pouco. Tem um pessoal que tem essa coisa de ficar levando o conceito de guerra híbrida para a teoria da conspiração, que eu acho que não tem nada a ver com a teoria da conspiração. Mas veja, então, por isso que o Boal está falando. Veja um artista, um teatrólogo de peso, né? Falando da guerra da desinformação, baseado justamente nisso. Né? Uma espécie de colonização cultural, uma espécie de anulação e de barra a elementos da cultura brasileira raiz, que é um dos caminhos que ele aponta no livro para a gente se potencializar como nação e poder escapar disso, poder barrar esse assédio, que hoje nas redes, inclusive. Né? Eu perguntei ao Lúcio Massaferri Salles se havia alguma relação entre o discurso do Bolsonaro na presidência, um presidente sempre tem muita exposição, o discurso de ódio que ele fazia, a defesa de armamentos, dizendo que metralharia adversários, também dizendo que os adversários iriam para a ponta da praia, que é uma referência à tortura, a defesa que ele fez do torturador quando votou no impeachment da Dilma. Então, eu perguntei a ele se havia alguma relação entre o crescimento da violência e esse comportamento de quem, até pouco tempo atrás, ocupava a presidência da República. Sim. No momento que pessoas veem aquele que eles escolheram, eu não estou nem me referindo aos que são nativamente fascistas, extremamente violentos, mas que por algum motivo foram capturados, captados, persuadidos, né,
para seguir por algum motivo, às vezes de núcleos familiares e tal, essa pessoa vem esse tipo de recado, de mensagem, né? Pegar um tripé de como é que é o nome? Um tripé de filmagem, fingir que é uma metralhadora, um fuzil, ou de ofensivamente soltar que vai metralhar os comunistas ou coisa assim. Isso é um incentivo, seguramente, né? Isso é um incentivo. Mas, creio, né, sem a pretensão de estar com a dono da razão, que, por mais que haja um incentivo, há um trabalho muito forte de base, baseado em propaganda política, subliminar, vamos usar essa palavra. Bom, muito obrigado pela audiência. Nós voltamos sempre que houver notícias para comentar. E eu peço a vocês que não se inscreveram no canal TV 247, que o façam. E aqueles que puderem, que se tornem membros, patrocinadores do nosso jornalismo. Mais uma vez, obrigado e até mais.